Olá, bom dia a todos. Aqui é o Mamíferos On Air, o seu podcast matinal, apresentado por N. Caroline Dima dos Santos, Arissa Shimabukuro Ribeiro, Daniel Santelo Salvino, Gabriela Nobre, José Lucas Albuquerque dos Santos, Caiane Victoria Char Nascimento, Laura Sperati Bezerra e Lívia Loise de Carvalho Jesus. Aqui quem fala é Daniel Santelo. Sabiam que existem pessoas que acreditam que não há outros mamíferos além de cães, gatos, elefantes e macacos? Sabiam que os dimetrodontes estão mais próximos dos mamíferos do que dos dinossauros e aves? Existem mamíferos que botam ovos? Alguém poderia explicar o pé grande e o Yeti cientificamente? Veja tudo isso aqui e agora. Os mamíferos são definidos como classe mamália. Sua origem ocorreu a partir de um clado de répteis denominado Synapsida. Com origem no período Carbonífero, a diferença desses répteis para com os animais era a presença de apenas uma fenestra temporal, localizada entre os ossos escamosal, pós-orbital, jugal e quadrado jugal. Este clado, em sua evolução, também adotou uma posição vertical dos membros, ou seja, desenvolveu os membros para ficarem maiores. O único membro restante desses sinapsídeos são os mamíferos. Ao contrário das expectativas de caçadores de monstros, Yetis e pé-grandes não possuem nada de muito especial, pois na verdade se trata de uma espécie extinta. Pesquisadores encontraram recentemente restos de um Gigantopithecus, datando apenas 3.000 anos de idade, coincidindo com os períodos dos registros mais antigos desses mitos. Os Gigantopithecus se trata de uma espécie prima dos orangotangos, que se trata de orangotangos grandes, adaptados a uma vida quase inteiramente terrestre, enquanto os orangotangos modernos se adaptaram à vida nas árvores. Os Gigantopithecus habitaram do sul e sudeste da Ásia até o norte das Américas, preferindo regiões frias, na proximidade de montanhas ou florestas de clima frio. A diferença de pelagem de ambos é definida pelo local que habitavam, a fim de conseguirem uma melhor chance de sobrevivência. Bom dia, meu nome é Lívia Loise e eu vou falar resumidamente o que são os mamíferos. Bom, a grosso modo, mamíferos significa seres que mamam. Eles são animais vertebrados com maior complexidade anatômica, que pertencem ao filo dos cordados. Eles se destacam pela presença de pelos e glândulas mamárias nas fêmeas. Nessa classe estão inclusos os seres humanos, assim como a maioria dos animais pertencentes ao nosso cotidiano, como os cachorros, os gatos e etc. Eles habitam diversas regiões do globo terrestre, desde polos até áreas desérticas, e isso só é possível graças ao maior desenvolvimento em relação aos outros animais pertencentes ao reino Animalia. Alguns podem voar, como os morcegos, outros são aquáticos, como o golfinho e a baleia, outros vivem entre a água e a terra, como os leões marinhos. Oi gente, agora quem tá falando é a Laura e eu vou comentar sobre as características dos mamíferos. Começando com as características exclusivas dessa classe. A primeira delas é a presença de pelos. Os pelos dos mamíferos podem cobrir total ou somente parte de seu corpo. Eles têm a função de proteção e de isolamento térmico. E como esses animais são homeotérmicos, a sua temperatura corporal é independente da temperatura do ambiente. Sendo assim, a falta dos pelos não permitiria a conservação da mesma. Bom, quando falamos de animais com pelos, aposto que você logo pensou em um urso. Sim, os ursos são um bom exemplo de mamíferos peludos. Neles, os pelos cobrem todo o corpo e todas as espécies de ursos os possuem. A baleia e o golfinho, por outro lado, são mamíferos aquáticos e só possuem pelos na fase embrionária. Isso acontece porque a presença deles na fase adulta poderia interferir na velocidade da natação. Então, para servir de isolante térmico, esses dois animais possuem uma camada de gordura muito grossa sob a pele, o que impede que eles percam o calor do corpo para o ambiente. Ainda falando de temperatura corporal, outra coisa que ajuda a mantê-la constante é a pele. A dos mamíferos é formada por duas camadas principais, epiderme e derme, onde se encontram as glândulas sebáceas e as sudoríparas, que ajudam na regulagem da temperatura. Vamos para a próxima característica, glândulas mamárias. Elas são responsáveis por produzir o leite que servirá de alimento para os filhotes. Essa é uma das características mais marcantes da classe e é a responsável pelo nome que ela recebe, mamíferos.
O mais claro exemplo para essa característica são os próprios seres humanos, quando as mulheres amamentam seus bebês. Também vamos usar de exemplo seres humanos do sexo feminino para a próxima característica, que é a presença de placenta. A placenta é um órgão que regula trocas de alimento entre o sangue materno e o sangue fetal. E além dos humanos, a placenta está presente em boa parte dos mamíferos. A esses, nós podemos nos referir como placentários. Vamos para mais uma característica, agora voltada para a área da alimentação. Os mamíferos apresentam uma grande variedade de dentes com funções específicas. Por exemplo, os incisivos são planos e servem para cortar. Os caninos são pontiagudos e são usados para estraçalhar a carne. E os molares são largos e elevados e servem para mastigar. O número e o tipo de dentes variam de acordo com a alimentação de cada espécie. Vejamos, os carnívoros possuem os caninos e os molares muito desenvolvidos. Já os herbívoros não têm caninos, pois eles não precisam para cortar sua comida. Passando para a próxima característica, temos o músculo diafragma. Ele é localizado entre o tórax e o abdômen dos mamíferos. Os movimentos de elevação e abaixamento desse músculo são essenciais para a ventilação dos pulmões. E ele é muito importante, pois todos os mamíferos realizam respiração pulmonar. Sim, todos os mamíferos, até os aquáticos, como as baleias e os golfinhos. Calma, galera, que ainda não acabou. Alguns mamíferos podem apresentar garras, unhas, chifres ou cascos. As garras se diferem das unhas por serem agudas e afiadas. Elas são principalmente usadas como armas de ataque e defesa, enquanto a função das unhas é somente a proteção dos dedos, ou embelezar, caso você seja um humano vaidoso. Os cascos são estruturas maciças e compactas formadas de queratina. Eles estão presentes nas extremidades dos membros locomotores de alguns mamíferos, tais como cavalos, bois, girafas e entre outros. Animais dotados de cascos são genericamente denominados ungulados, que vem do latim ungula, que quer dizer unha. Então é isso, galera. Essa foi a sessão de características do nosso podcast sobre mamíferos. Espero que vocês tenham gostado e vamos para mais um tópico. Olá, meu nome é Gabriela Nobre e eu apresentarei a você, ouvinte, as classificações dos mamíferos. Bom, os mamíferos dividem-se em 3 grandes grupos em relação à reprodução. Temos os monotremados, onde neste grupo incluem-se o ornitorrinco e o equidna, animais que põem ovos semelhantes aos dos répteis, dos quais nasce um minúsculo embrião que se desloca para uma bolsa, onde termina o seu desenvolvimento lambendo leite produzido pela mãe, pois não existem mamilos, ao contrário do restante dos grupos. Em segundo, os marsupiais. Neste grupo, onde se incluem os cangurus, entre outros, não existe placenta para nutrir o embrião durante o desenvolvimento no útero. Assim, ao nascer, os marsupiais não se encontram totalmente desenvolvidos. As fêmeas possuem um sistema reprodutor duplo, com 2 úteros e 2 vaginas laterais. A maioria das espécies termina o seu desenvolvimento no interior de uma bolsa externa no corpo da fêmea, denominado marsúpio. E por fim, os placentários. Este é o maior grupo de mamíferos, dominando totalmente a classe e os habitats terrestres atuais. Os ovos amnióticos são geralmente minúsculos e retidos no útero da fêmea para o desenvolvimento com a ajuda de uma placenta que fornece fixação e nutrientes, oxigênio e alimentos. Este método reprodutivo, embora implique a produção de um menor número de descendentes, permite um grande sucesso, pois aumenta grandemente a probabilidade de sobrevivência dos descendentes. O leite produzido pelas fêmeas de mamífero é muito rico em gorduras e proteínas, o que torna altamente nutritivo, mas fornece igualmente anticorpos que ajudam o juvenil a desenvolver-se saudável. Bom dia, gente! Eu sou a Kayane e eu vou estar explicando sobre o sistema dos mamíferos, primeiramente começando com o sistema respiratório. Todos os mamíferos eles são seres pulmonados, ou seja, o ar entra pelas vias respiratórias e vai até os pulmões que absorvem o oxigênio. Eles apresentam músculos localizados entre as costelas que atuam nos movimentos respiratórios e outro músculo denominado diafragma. Agora sobre o sistema circulatório.
O coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura do sangue venoso com o sangue arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal, então todos os animais mamíferos são homeotérmicos. Agora sobre a digestão deles. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Os restos que não são absorvidos são eliminados sob a forma de fezes. Os mamíferos, com exceção dos herbívoros, eles não conseguem fazer a digestão de celulose. Já os herbívoros, que são o boi, a cabra, o carneiro, eles são mamíferos ruminantes. Então, no estômago deles há micro-organismos que fazem a digestão da celulose. Bom, agora sobre o sistema excretor deles. Os líquidos corporais dos mamíferos são filtrados por 2 rins. Os excretas são levados por uréteres para a bexiga, onde são armazenados. Da bexiga, os excretas saem pela uretra para serem liberados pelos órgãos excretores. Todos os mamíferos excretam ureia, que é uma excreta nitrogenada que necessita de bastante água para ser produzida. Por isso, em corpos com baixo consumo de água, o volume urinário é baixo. Em machos, o canal da uretra e da liberação dos gametas é o mesmo. Já em fêmeas, o canal é diferente. O sistema nervoso dos mamíferos é composto pelo sistema nervoso central e o periférico. O principal órgão do central é o encéfalo, que apresenta diversos lobos e inúmeras células nervosas geradas por uma complexidade de comportamentos. O periférico é composto por nervos distribuídos pelo corpo e pela coluna vertebral. O sistema sensorial varia conforme os hábitos dos animais. Bom, agora eu vou estar falando da importância dos mamíferos para a nossa sociedade. Os mamíferos são extremamente importantes para os seres humanos, fazendo parte da nossa dieta, sendo usados como meio de transporte, para a fabricação de vestuários e até mesmo como uma proteção, um socorro e uma companhia. Mas a gente sabe que não é só para isso que eles são importantes. E agora eu vou citar alguns exemplos. O primeiro exemplo são os bovinos. Os bovinos, eles não fornecem apenas alimentos e matéria-prima para fazer alguns produtos. A força deles também começou a ser usada para transportar objetos muito pesados há milhares de anos atrás, e mesmo essa técnica sendo bem antiga, ela ainda é muito utilizada em regiões mais pobres. E ela foi fundamental para a agricultura, carregando o arado da terra. As vacas são muito reverenciadas na Índia e ela é muito respeitada pelos hindus, é reconhecida até mesmo como uma segunda mãe. Os indianos aproveitam até o esterco, que aduba a terra, serve de matéria-prima para fazer incenso e é queimado para gerar energia. O segundo mamífero que eu vou estar dando de exemplo são os morcegos. O morcego ele é extremamente importante para a manutenção da biodiversidade, para o bem-estar humano e até mesmo para o clima do planeta. E é por conta da dieta deles, baseada principalmente em frutas, e por conta dos seus voos noturnos, que eles são os principais polinizadores de sementes. E isso é essencial para garantir a saúde e a diversidade da flora e da fauna. São as sementes dispersadas por eles que ajudam no processo de recuperação de áreas matadas ou na regeneração de vegetação. Quem aqui gosta de pequi ou tequila deve muito a esses bichos, porque eles são os principais polinizadores das plantas que produzem o fruto e a bebida. E uma curiosidade é que o pequi ele só é polinizado pelos morcegos, então sem eles a planta não produziria o fruto. Outro serviço prestado é o controle de pragas e insetos transmissores de doenças. Isso os torna controladores naturais desses bichos. Então, com a presença do morcego, a necessidade de usar pesticidas é totalmente reduzida. Outro exemplo é o peixe-boi, que é um mamífero aquático. Ele é uma espécie símbolo para a Amazônia, ele é um animal muito importante para o equilíbrio aquático e nos últimos anos ele vem sendo um grande alvo de caçadores. E com seu desaparecimento vai haver um grande desequilíbrio tanto para os rios da Amazônia quanto para o ser humano. Bom dia, eu sou a Arissa e eu vou falar um pouco sobre a alimentação, o habitat e a reprodução dos mamíferos. Bom, eu vou começar com a alimentação.
Os mamíferos apresentam uma variedade de modos de alimentação, e conforme isso muda, o tipo de alimentação dos mamíferos também muda, e aí eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros possuem dentes caninos bem desenvolvidos e sua dieta se baseia no consumo de proteínas e lipídios, como por exemplo a raposa, os cães, as onças e os leões. Os herbívoros possuem dentes caninos rudimentares ou até mesmo ausentes, e os molares muito bem desenvolvidos. Eles se alimentam de vegetais e apresentam adaptações para a digestão de celulose, como por exemplo o hipopótamo, a girafa, o boi, o canguru e a zebra. Os onívoros apresentam a dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes animais e vegetais, como por exemplo o urso, os primatas e os porcos. Agora falando um pouco sobre a reprodução. Quase todos os filhotes de mamíferos nascem diretamente do corpo da mãe, e em estágio avançado de desenvolvimento, ou seja, eles já nascem com uma forma semelhante à que terão quando forem adultos. Enquanto o filhote está se desenvolvendo dentro do útero materno, ele recebe nutrientes e oxigênio através da placenta. Essas substâncias, que são necessárias à sua sobrevivência, chegam ao feto pelo cordão umbilical. Nem todos os mamíferos possuem placenta, como por exemplo podemos citar o ornitorrinco, pertencente a um grupo de mamíferos que põem ovos. Um outro caso especial é o grupo dos cangurus. As fêmeas desses animais possuem uma bolsa chamada marsúpio, onde o filhote fica protegido desde o seu nascimento até o seu completo desenvolvimento. E além disso, o tempo da gestação dos mamíferos é bastante variado. Olá a todos e sejam bem-vindos à sessão de curiosidades. Hoje, a nossa sessão tratará dos mamíferos. Eu sou a Anne. E eu sou o José. E hoje nós falaremos sobre os 10 mamíferos que mais chamaram a nossa atenção durante essas pesquisas, por apresentarem certas particularidades. Começaremos então pelos alces. Os chifres dos alces levam 6 anos para atingir o seu desenvolvimento pleno. Pesam 20 quilos e a abertura entre as suas pontas chegam a medir quase 2 metros. Em certas regiões da Ásia, as fêmeas dos alces são ordenhadas como as vacas. O menor mamífero que existe é o morcego nariz de porco tailandês, que possui uma envergadura de asas de apenas 16 centímetros e pesa apenas 2 gramas. Já o maior mamífero nativo do Brasil, surpreendentemente, é a anta, que também é conhecida pelo nome de tapir. Ela mede 2 metros de comprimento e pesa mais de 250 quilos. Falando sobre o hipopótamo, esse mamífero é capaz de ficar tempão submerso sobre a água, porque seu nariz impede a entrada de água. A pele dele ressecada e racha quando exposta ao sol. Por isso, só sai da água à noite para comer. Quando sai durante o dia, solta uma secreção avermelhada que protege a pele. Já o mamífero mais rápido de todos é o guepardo, que consegue atingir uma velocidade de até 114 km por hora quando está atrás de uma presa. Falando da lhama, cada lhama macho possui um harém que se compõe de 20 a 30 fêmeas. Ele consegue ter filhotes com todas elas. Falando de filhotes, que envolve então gestações, eu falarei dos períodos mais longos e mais curtos de gestação. O período mais longo de gestação é o do elefante asiático, que dura em média pouco mais de 20 meses, mas que pode chegar até 21 meses. Já o período de gestação mais rápida é do gambá d'água, que dura apenas de 12 a 13 dias e, em alguns casos bem raros, dura apenas 8 dias. Isso se dá devido ao fato de que se trata de um mamífero marsupial, ou seja, que conclui a sua gestação na bolsa da mãe, assim como o canguru. Falando da vicunha, para quem não sabe, a vicunha se parece com a lhama. Ela habita a Cordilheira dos Andes, uma região de até 5.000 metros acima do mar. Mas o oxigênio escasso desse lugar tão alto não é o problema, pois o sangue da vicunha transporta 3 vezes mais oxigênio do que o dos seres humanos. E o nosso 10º e último animal dessa lista é o jumento, que é um dos animais mais rápidos na hora de beber. Em apenas 2 minutos ele consegue tomar 22 litros de água.
Bom, com isso nós terminamos a nossa sessão de curiosidades sobre os mamíferos. Obrigada a todos que acompanharam o podcast até aqui.